E aí galera, meu nome é João Pedro, estudante de Física da USP e estou lançando esse canal para fazer vídeos sobre ciência, educação e umas coisas também da vida de vestibulando, de universitário e o que me pedirem para fazer e eu tiver condição também. Hoje eu vou começar com esse vídeo para estrear o canal e eu tenho um bom motivo para começar com esse vídeo. Além de mim, acho que muita gente teve dúvida quando foi entrar na faculdade. Gosta de exatas e fica, pô, fazer engenharia que dá dinheiro, ou vou fazer física ou química ou matemática que eu gosto e tal. Mas normalmente a dúvida é entre esses dois cursos. Fazer física por amor ou fazer engenharia por dinheiro. Por que que eu acho que eu tenho propriedade de falar desse assunto? Porque eu fiz 4 meses de engenharia mecânica na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, campus de Londrina. Depois passei na USP, fiz 6 meses na USP e não deu. O que eu amo é ciências e eu quis fazer física, que foi minha paixão há muito tempo e eu tava me enganando e não. Vou fazer física, fui fazer física e muito feliz com a minha escolha. Não me arrependo nem um pouco de ter trocado. Mas eu não tô aqui para convencer vocês a fazerem um curso ou outro. Tô aqui para esclarecer a diferença, que não é a mesma coisa, e mostrar um pouco das principais engenharias. E eu pretendo focar um pouco mais no que eu vou falar aqui de São Carlos, porque é onde eu conheço melhor os cursos de engenharia. Primeira distinção que tem que ser bem clara na cabeça de todo mundo que está pensando em cursar um ou outro curso é: engenharia não é ciência. Usa ciência, mas não é. Engenharia é você transformar a natureza. Você usa a ciência com o intuito de transformar a natureza, enquanto a ciência você está tentando descobrir a natureza, tá tentando descobrir evidências que te levem a modelos para descrever a natureza. A engenharia usa isso, mas a engenharia não tem como objetivo entender os aspectos naturais do mundo, certo? Começar falando de três engenharias principais: a civil, a mecânica e a elétrica. Nessa ordem, civil, mecânica e elétrica foram as três primeiras aqui do campus de São Carlos da USP. Chama de ESC, né? Escola de Engenharia de São Carlos. O primeiro curso foi a civil, depois a mecânica e depois a eletrotécnica. Muitos livros de engenharia dizem que a engenharia ambiental veio da engenharia civil. Aqui também temos a engenharia ambiental. Quanto à mecânica, ela deu origem à produção, deu origem à engenharia de materiais e manufaturas, aeronave, hoje chama aeronáutica, né? Que antigamente tinha mecânica com ênfase em aeronaves, virou aeronáutica. Tem a mecânica plena e também tem a mecatrônica. A mecatrônica talvez, em muitos lugares, ela tenha um cunho mais próximo da engenharia elétrica do que da engenharia mecânica, mas aqui, o curso de mecatrônica tem bastante mecânica. É um curso que tem bastante matéria em comum com a da engenharia mecânica, certo? A elétrica que deu origem à engenharia de computação, eletrotécnica, né? Deu origem à engenharia de computação, a engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e a engenharia elétrica com ênfase em energia e automação. Se não me engano é isso. Não sei se estou esquecendo de alguma outra engenharia que tem aqui, mas as principais são essas, de qualquer forma. Certo. Começar o seguinte: o que que você tem em comum agora nos cursos de engenharia no curso de física? Cálculo, física básica, química, você tem um pouco também, álgebra linear, geometria analítica, sabe, estatísticas, quase toda engenharia tem alguma disciplina de estatística. Na física eu vou explicar melhor, que na física é um pouco diferente. E equações diferenciais sempre tem um pouco também, certo? Mas a abordagem é diferente. A física no curso de física é uma aula, no curso de engenharia é outra, certo? Então, vamos começar falando um negócio muito interessante. O que eu falei para vocês da engenharia ambiental ter vindo da civil e tal.
vou dar uma dica de leitura para quem se interessa. Esse livro aqui, lógico que vocês estão vendo, não dá para ler perfeitamente, né? Ele chama Introdução à Engenharia. O autor é J. B. Brookman. Vou postar o nome ali embaixo para vocês. Mas quem tem interesse em fazer curso de engenharia ou um dia aprender um pouco sobre engenharia é um excelente livro. Ele não tem muita matemática, você não precisa ter muito conhecimento matemático para entender. O que você sai do ensino médio é o suficiente para você pegar esse livro e entender um pouco de engenharia, um pouco de cada engenharia, qual veio da qual, com que cada engenharia trabalha, é legal. Uma dica de leitura para quem se interessa e principalmente para quem quer fazer um curso de engenharia. Quase ninguém dá valor à disciplina de introdução à engenharia, mas às vezes é uma disciplina que te mostra o que te agrada ou o que não te agrada no curso. Mas em geral, não estou falando para você amar a disciplina de introdução à engenharia caso você vá fazer engenharia. Estou falando para você que se você tem interesse, não precisa nem comprar o livro, mas procura alguma biblioteca que tem, senta lá, lê um pouco, ou enfim, algum amigo seu que tenha feito engenharia ou está fazendo engenharia que tem o livro. É interessante para você ter um pouco de referência. Quanto ao que eu falei da abordagem da física ser diferente no curso de engenharia e no curso de física, eu vou usar outros dois livros para deixar bem claro isso para vocês. Esse livro aqui, colorido, bonitinho, chama Fundamentos de Física, dos autores Halliday e Resnick. J.R. Walker também, que ele escreveu outro livro e algumas das ideias do outro livro dele são colocadas aqui como referências, citações e tal. É interessante, certo? Vou dar uma folhada no livro, é lógico que não vai dar para vocês lerem nada, mas é que eu quero que vocês vejam um pouco da abordagem. Olha como ele é, todo desenhadinho, bonitinho. Vou mostrar algumas equações dele para deixar bem claro o que eu vou falar de diferença de abordagem para vocês. Ó, por exemplo, aqui algumas equações de torque. É lógico que não dá para vocês verem, mas o que eu quero que vocês se atentem é os símbolos que estão usando aqui. Em geral, não são símbolos que você não sabe identificar no ensino médio. Aqui está escrito que o torque é igual ao raio multiplicado pela força multiplicado pelo seno de φ. Uma definição básica que um aluno de ensino médio tem total capacidade de entender. E é um livro de universidade, sabe? O que eu quero dizer, a física, esse livro de Fundamentos de Física é um ótimo livro, mas ele tem uma abordagem bem assim, vamos definir as coisas bem definido, não vamos escrever mentira. Mas não vamos mostrar tudo que tem para se mostrar sobre o assunto. Vamos mostrar o que um cara que está estudando esse livro vai precisar. Mesmo para quem faz física, é um livro muito usado e ele é muito bom. Outro livro é esse, Moisés. O Moisés, ele é brasileiro. Ele foi professor da PUC do Rio de Janeiro, se não me engano, na época que o Marcelo Gleiser estudou lá. Mas hoje eu acho que ele está na UFRJ, um físico muito famoso, tem muitas pesquisas na área básica da física, em algumas áreas aplicadas e tal. Ele é um cara, é um excelente cientista. A abordagem desse livro é muito mais complexa. Primeiro você vê o seguinte, as figuras não são coloridas, todas maravilhosas, assim. A ideia é ser claro e não poluir visualmente o livro. E outra coisa, você pega páginas inteiras só de teoria, te explicando um conceito, e a matemática dele é complicada, é tudo muito bem definido, certo? Você vê como ele define as coisas, ele usa ideias de gradiente, que é uma coisa, é um conceito de cálculo, certo? Se não me engano,
o nome certo para o que é o gradiente é um operador diferencial. Posso estar errado, se tiver algum matemático ou físico pode me corrigir, não vou me sentir ofendido, mas se não me engano é a melhor forma de definir o que que é. Esse Moisés eu já não indico para alguém que é leigo no assunto. Eu já acho que esse livro, para você estudar, você tem que ter uma boa matemática. E esse é um livro mais usado no curso de física do que no curso de engenharia. Acho que dá para entender a diferença, né? Certo, eu tô falando de cálculo bastante, eu resolvo mostrar um livro legal para vocês também de cálculo. Esse daqui é o livro do Stewart de cálculo, certo? Podem ver, bem grosso, mas não assustem com o tamanho do livro. Ele é grosso porque é o seguinte, ele tem muita coisa de matemática básica embutida nele também, sabe? Tem uns exercícios de revisão no começo. É um livro que eu comprei durante o cursinho. Tipo, durante o cursinho eu já tava querendo desenvolver uma matemática melhor, porque eu sentia que às vezes eu conseguia pensar numa coisa, mas não conseguia expor isso, certo? E os exercícios do começo desse livro, que são exercícios de matemática básica, são muito interessantes para ver se você está preparado para uma aula de cálculo. Não é para ver se você sabe matemática para passar no vestibular, é para ver se você está preparado para ler esse livro de cálculo. Isso é interessante. Eu falei também que outra disciplina, como era a química, né? Eu vou mostrar um livro também de química. Esse aqui, eu, no caso, eu peguei da biblioteca. Esse não é meu. É o Química Ciência Central. E dos autores, o que mais assim, a gente lembra quando fala do livro é o Brown. Fala livro de química do Brown. É esse daqui. Um livro bem simples de ser entendido. Pode ver que ele é grosso, ele tem um pouco de cada coisa que tem de química, ele tem um pouco aqui. Ele fala desde de química básica, até de certa forma revisão do ensino médio, vai até metalurgia, proteínas e tal. É legal também para quem tem interesse de engenharias que usam química, como a mecânica, materiais. Mas provavelmente o professor vai indicar outro para vocês que chama Atkins. Também é um excelente livro. Particularmente o Atkins é mais completo, mas eu acho a linguagem desse daqui mais acessível. Dicas de leitura à parte. A primeira engenharia que eu quero falar para vocês é a engenharia civil. Eu vou linkar depois ali embaixo também algumas páginas com a grade curricular de alguns cursos. O básico da engenharia civil é o que eu já havia falado. Você vai estudar primeiro cálculo, física, vai ter mecânica geral 1 e 2, que seria estática e dinâmica, muito importante formação de qualquer engenheiro. Você vai estudar cálculo eu já falei, equações diferenciais ordinárias, estudar álgebra linear, geometria analítica, em muitos lugares geometria descritiva também tem no curso de engenharia civil desde o começo. Alguns lugares não tem um curso de geometria descritiva, eles embutem isso em desenho, mas enfim, as ideias da geometria descritiva de uma forma ou de outra você vai ter que ter no curso de engenharia civil. Vai ter bastante desenho, aí depois você entra num ciclo mais intermediário. Você tem ciência dos materiais, também é uma disciplina que tem quase todas as engenharias. Aí você tem resistência dos materiais, que é uma disciplina que às vezes pode ser chamada como mecânica dos sólidos. São coisas muito próximas, praticamente a mesma coisa. Muitas vezes se usa livro de resistência dos materiais em aulas de mecânica de sólidos e às vezes livros que são intitulados Mecânica de Sólidos em aula de resistência dos materiais. É basicamente a mesma coisa. Não vou falar que é a mesma coisa, porque eu aprendi uma coisa muito importante com uma professora de língua portuguesa que eu tive no ensino fundamental. Aliás, no ensino médio. Ela me disse o seguinte: se duas coisas fossem iguais, não teriam nomes diferentes para defini-las, certo? Depois desse ciclo intermediário, ainda tem outras disciplinas, lógico. Sempre tem um pouco de computação que você sempre tem que aprender, enfim, cálculo numérico, às vezes chamado de métodos numéricos. Mas onde eu quero chegar? Aí você tem um ciclo específico, construção de edifícios, cálculo estrutural, às vezes também chamado apenas de estruturas, tem as disciplinas, projetos de construção civil, aeroportos, gerenciamento de obras,
portos, né? E umas disciplinas assim, nessa linha. Basicamente é isso, não diz todas as disciplinas do curso, eu tô fazendo uma síntese para vocês saberem diferenciar. Na engenharia mecânica, depois dessa área básica, você tem na mecânica um ciclo intermediário que também tem ciência dos materiais, também tem mecânica geral 1 e 2, que é estática e dinâmica. Aí você tem mecânica dos sólidos 1, 2 e 3 normalmente, mecânica dos fluidos, termodinâmica, elementos de máquinas, certo? Digamos que esse é o ciclo intermediário da engenharia mecânica. E as coisas bem específicas da mecânica vão ser elementos de máquinas térmicas, que é uma disciplina que não tem em todos os lugares, e normalmente é só a engenharia mecânica que faz essa disciplina. Você tem projeto de máquinas, que daí às vezes já tem outras engenharias que fazem, mas é principalmente da mecânica. Você tem sistemas de refrigeração, transferência de calor e massa, certo? Nesse sentido. A engenharia mecatrônica, no caso aqui de São Carlos, tem muitas dessas disciplinas da mecânica, mas tem um pouco mais de elétrica e computação, certo? Você aprende um pouco mais sobre eletricidade e computação do que o engenheiro mecânico aprende. Mas não é assim em todos os lugares. Normalmente o curso de engenharia mecatrônica tem muito mais elétrica do que mecânica. Mas aqui não, aqui tem bastante mecânica, cara. Mas não deixa de ser um curso que atrai as pessoas e um curso interessante. As engenharias elétricas aqui tem a engenharia elétrica com ênfase em eletrônica e elétrica com ênfase em energias e automação. Com ênfase em eletrônica, acho que o nome de estudo, você vai estudar depois do ciclo básico, basicamente eletrônica, certo? E na engenharia de energias e automação, a automação também está um pouco vinculado à ideia de mecatrônica. Então eu diria assim, que as engenharias mecatrônicas em muitos lugares são parecidas com essa engenharia elétrica de energias e automação aqui da USP de São Carlos, certo? Bastante alunos dessas engenharias elétricas fazem parte de projetos de robótica, certo? Até mais alunos da elétrica do que da mecatrônica aqui fazem parte desses projetos de robótica. Mostrando como no curso de elétrica você vê bastante coisa que se vê no curso de mecatrônica também. E eu acho que a disciplina que caracteriza o curso de elétrica, que todo mundo acha o cão, é eletromagnetismo e depois ondas eletromagnéticas, certo? Que são disciplinas cão, difíceis, bem difíceis. Certo, fora isso, eu queria falar de mais algumas engenharias, um pouco mais específicas, a engenharia de computação. A engenharia de computação é basicamente os princípios básicos e intermediários da engenharia elétrica, mas ele se aprende muito mais sobre programação, engenharia de software, engenharia de hardware. A maior parte de quem vai fazer engenharia de computação entra na faculdade achando, vou mexer com hardware. Não é bem assim, mas é uma área forte na engenharia de computação, não vou negar. Depois tem a engenharia de materiais, eu acho interessante falar. Aqui chama materiais e manufaturas. Por quê? A engenharia de materiais aqui veio da mecânica, como eu já disse antes. As engenharias de materiais nos outros lugares têm um cunho científico grande, às vezes até maior que de outras engenharias. E, digamos assim, quando você chama de materiais e manufaturas, além de toda essa pesquisa em cima de materiais, você acrescenta o fazer, que é manufatura, certo? E que é uma coisa muito vinculada à mecânica. Digamos que não queria falar sobra, mas a palavra me foge. Digamos, é uma coisa que veio vinculada à mecânica e não saiu da engenharia de materiais e manufaturas aqui. Particularmente é uma engenharia relativamente nova em relação aos outros que tem aqui, mas é excelente. É uma das engenharias que eu converso com o pessoal e vejo mais pessoas satisfeitas com o curso. Por incrível que pareça, até alguns falam, cara, sabe que eu gosto mais de manufatura do que de materiais? É um curso muito interessante. Eu acho assim, se você quer fazer engenharia e às vezes gosta de ciências um pouco mais,
do que você vai ver no curso de mecânica, no curso de civil, considere fazer engenharia de materiais. É muito, muito legal. Depois eu também queria falar engenharia de produção. Tem aquela brincadeira, o que é engenharia de produção? É administração com física. Em muitos lugares isso é verdade, aqui não. Aqui você tem bastante mecânica na engenharia de produção, pelo fato dela ter vindo da engenharia mecânica. Mas os alunos formados em geral se interessam mais por questões no meio econômico e administrativo do que propriamente dito por produção mecânica, certo? O curso, o básico do curso é o mesmo, o intermediário do curso, mecânica dos sólidos também, deve ter alguma coisa de termodinâmica, de ciência dos materiais. E lá no final do curso, muitas matérias relacionadas à gestão, à economia. E é por essa linha que segue o curso de produção. Tem o curso de ambiental, que obviamente tem mais ciências biológicas, mais química, ciências ambientais. Mas não é a viagem que todo mundo acha. Todo mundo acha que vai entrar em engenharia de metal, vai plantar árvore. A engenharia de metal tem algumas áreas muito importantes de atuação e de pesquisa também, sabe? Inclusive, queria citar uma que é saneamento. Já para pra pensar. Pô, quem trabalha com saneamento? Engenheiro civil, engenheiro ambiental, entendeu? A outra engenharia que vale muito a pena ser citada aqui é engenharia aeronáutica. E essa eu quero falar até enchendo a bola um pouco. Vocês sabem quantos cursos de engenharia aeronáutica tem no país? Poucos. Eu vou falar aqui 4 cursos de qualidade que eu tenho conhecimento. Não estou falando que os outros, além desses, não são bons. Estou falando que eu não conheço. A Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. A Universidade de Taubaté. A UITA e a USP São Carlos. Dessas, o UITA é mais tradicional. Acho que ninguém nega. A mais difícil de entrar. Acho que também ninguém nega. A engenharia aeronáutica é uma engenharia que exige uma precisão muito grande. O aluno da aeronáutica, em geral, ele é um aluno gosta mais de matemática e de física e é um pouco mais minucioso no aspecto físico do que ele está fazendo, certo? A engenharia com maior nota de corte da USP, não estou falando da USP São Carlos, estou falando da USP, certo? Teve anos que passou a nota de corte em medicina, me falaram já. Não fui conferir para ver se era verdade. Por que que eu quero falar especialmente dela? Ela veio da engenharia mecânica também. Então, quase tudo veio da mecânica aqui, de fato. A engenharia aeronáutica, embora tenha vindo da mecânica, ela se desvinculou bastante. Você vê a grade curricular do curso de aeronáutica bem diferente da grade da mecânica, muito voltado realmente para a aeronáutica. E existem alguns professores aqui que defendem você ter um curso de engenharia aeroespacial. Até aqui no livro do Brookman ele diz, engenharia aeroespacial é o quê? Engenharia aeronáutica e astronáutica juntas. Digamos, é um termo mais geral para as engenharias de mobilidade que trabalham com veículos aéreos, certo? Pelo fato de ter poucos cursos no Brasil e ter poucas vagas também, é um curso bem disputado e é um curso que está com o mercado de trabalho excelente. Embora o Brasil não produza muitas coisas relacionadas à aeronáutica aqui, tem muitos alunos que vão para fora, muitos alunos que ficam para fazer pesquisa. Eu acho assim, você hoje que quer fazer engenharia, eu cogitaria fortemente você procurar saber o que que é aeronáutica. E se você gosta de aeronáutica, não faça mecânica, faça aeronáutica, cara. Tô falando porque muita gente vem falar assim, ah, cara, mecânica é mais geral, é mais amplo, você vai poder trabalhar também com aeronáutica, sim, mas não é a mesma coisa, cara. Você vai sofrer. Você vai poder trabalhar com aeronáutica? Vai. Você vai ser engenheiro mecânico, geral. Só que a aeronave é uma máquina muito específica. Vocês entenderam? Aqui você tem algumas ênfases, algumas disciplinas que te geram, que chamam de como chamam? Certificado de estudos especiais.
Por exemplo, tem o certificado de estudos especiais em engenharia automobilística. Tem feras aqui pesquisando automobilística. Tem cara muito bom mesmo. E as equipes aqui do Fórmula e do Baja são excelentes. Para quem não sabe, são competições entre cursos de engenharia mecânica. Fato é, quase todo mundo que entra na engenharia mecânica acha que vai mexer com carro. Cara, de 100 alunos que entram na engenharia mecânica, um vai mexer com carro. Engenharia mecânica tem muita coisa para se mexer e na faculdade você vai descobrir isso e vai ter outros interesses. Então, nesse aspecto, você quer fazer engenharia mecânica, abre a mente. Não desista de fazer engenharia mecânica, mas não ache que você só vai mexer com carro, certo? Aqui eu não lembro se tem alguma outra engenharia que eu não tenha falado. Se tiver e alguém estiver me assistindo, desculpa. Uma engenharia muito legal que não tem aqui em São Carlos, mas tem outros dois campos da USP, é a engenharia química. Eu também vou falar o seguinte, curte química, não é igual você fazer química e você fazer engenharia química, certo? Eu não vou entrar em detalhes nisso, mas cogite as duas possibilidades. Os dois cursos são interessantes e pro mercado de trabalho, escuta o que eu tô falando, pro mercado, você que quer sair da faculdade e trabalhar na indústria, a engenharia química é melhor do que você fazer química, certo? Mas eu tô falando de um caso. Se você quer pesquisar, se você até quer ir para uma empresa, mas trabalhar em pesquisa e desenvolvimento nessa empresa, é outro assunto. Conheço pessoalmente uma pessoa, não lembro o nome, que eu assisti uma apresentação que era de uma empresa chamada Lord, acho que é isso, que é de adesivagem estrutural, entre outras coisas, que fez química, fez mestrado em química de materiais, metalúrgica e trabalha nessa empresa, certo? Então não é viagem também você fazer química e trabalhar na empresa. Eu só tô te falando que na maioria dos casos é melhor você fazer engenharia química. Só isso, para trabalhar na empresa, certo? Ótimo. Agora eu vou falar do curso de física. É tipo assim, você gosta de estudar e não ter vida? Aí você faz física. Do contrário, passa longe. E matemática é a mesma coisa. Física e matemática só faz quem ama física e quem ama matemática, certo? Especificamente da física, eu vou falar. Curso de física começa muito parecido com o da engenharia. Programação, uma disciplina introdutória que aqui a gente chama de panorama da física contemporânea, é por aí o nome. Você tem a física básica, 1, 2, 3 e 4. Ah, isso que eu ia falar. Normalmente nas engenharias aqui, exceto a engenharia de materiais e civil. A engenharia de materiais e civil tem física 1, 2 e 3, mas as outras engenharias só tem física 1 e 2. A física você tem física 1, 2, 3 e 4. E tá vendo esse livro aqui que eu mostrei pra você já, o do Moisés? Nos cursos de física 1, 2, 3 e 4 a gente não dá conta dos 4 volumes do Moisés. Parte do conteúdo do livro 4, do quarto volume do Moisés, a gente usa em física moderna, que a gente tem física moderna 1 e 2. A gente também tem vibrações e ondas, certo? Além de todo baseamento matemático, basicamente o que você vai precisar de matemática num curso de física é cálculo, que aqui a gente tem cálculo 1, 2 e 3, tem lugar que tem cálculo até o 4. Só que normalmente tem cálculo até o 4, mas com 4 aulas semanais. A gente tem 3 cálculos, mas com 6 aulas semanais, ou seja, 3 vezes 6, 18, 4 vezes 4, 16. Tecnicamente a gente tem mais aula de cálculo do que quem tem cálculo 1, 2, 3 e 4. Você também vai ter álgebra linear, geometria analítica, cálculo numérico e introdução à física e matemática e depois física, matemática 1 e 2. Isso, em geral, dá conta do seu curso de física. Na parte intermediária do curso, você também tem... você tem as disciplinas de laboratório, lógico, e de química também. A gente, no caso, tem fundamentos de química para física, depois tem química dos materiais e lab de química. Você tem no ciclo intermediário da engenharia da física o eletromagnetismo, que também é uma disciplina dada com uma abordagem diferente do que é dado na engenharia elétrica. Você tem eletromagnetismo em 2, tem termodinâmica, mecânica clássica, disciplina que dizem ser muito difícil.
E aí no ciclo avançado de física, aí o bicho pega de vez, cara. Você tem estado sólido, você tem mecânica quântica 1 e 2 e você tem mecânica estatística, além de laboratório avançado. Aí o bicho pega de vez, cara. São disciplinas muito difíceis. Me falaram que a disciplina mais difícil do curso é estado sólido. Não sei. Foi a opinião que me deram. Estado sólido falaram que é a disciplina mais difícil. Ainda não peguei para estudar nada disso, até porque eu tô começando, né? Tô no segundo semestre do curso. Então não tem conhecimento suficiente nem para pegar e começar a ler um livro desse assunto. E o legal aqui é que a gente tem muita disciplina optativa na física. Tem tópicos em física teórica, teoria de grupos, relatividade restrita, relatividade geral, astronomia, astrofísica, é, informação quântica, sabe? Uma disciplina que a gente também tem no ciclo intermediário do curso de física é a física computacional, que é interessante porque muita coisa, muito resultado você não consegue obter com o método analítico. O que seria um método analítico? É você mesmo tentar resolver aquela conta, aquela fórmula, achar um resultado próximo. Isso se trata, isso você tem que lidar quando você está tratando de situações muito complexas. Você não consegue resolver de método analítico, você parte para um método numérico. Você vai no computador ele e você programa ele para ele resolver o pepino para você, certo? Por isso é muito importante a disciplina de física, de introdução à física computacional. Tem muita disciplina optativa, muita, vocês não fazem ideia. E aqui é legal que tem 4 cursos de física, digamos assim. Você tem o bacharelado em física, você tem a licenciatura em ciências exatas, você tem a ciências físicas e biomoleculares e você tem a física computacional. Física computacional tem um cunho mais aplicado. Acho que o nome já deixa bem claro isso. A engenharia computacional não é aprender o comportamento físico de um hardware, certo? Provavelmente você também vai ver um pouco disso no curso, mas você vai principalmente aprender a colocar problemas físicos no computador e lidar com eles, e desenvolver sistemas para resolver problemas, certo? E muitas outras coisas. As ciências biomoleculares é uma física, também não é biologia, certo? Um curso que eu aconselho muito quem gosta de biologia, química e física a fazer, mas não é um curso de biologia. Você tem bastante biologia no curso, mas é um curso de física a priori. Tem mais física do que biologia. E física pesada também, certo? É um curso que te propicia pesquisas na área de física que são relacionadas com a biologia. E aqui em São Carlos tem muito disso. Tem muita pesquisa interdisciplinar na física. Acho que até isso é uma das coisas que deixa o Instituto de Física aqui muito forte, certo? É a física aplicada que é muito, muito, muito boa. A licenciatura em ciências exatas, você faz uma licenciatura com opção de sair para ser professor de química, física ou matemática. Você tem umas disciplinas em comuns, mas depois você escolhe uma das 3 áreas para você partir, certo? Se não me engano, são essas 3 áreas só. E o bacharelado em física, que é o que eu faço, que é o mais tradicional, certo? E, e é por aí. Quanto ao curso, as áreas de pesquisa, eu queria falar da física, da engenharia não, mas da física eu vou falar um pouco das áreas de pesquisa. Aqui especificamente tem uma área que é forte que chama cristalografia, certo? É... Bom, é difícil explicar o que que é, mas imagina cristais, mas esquece aquela noção intuitiva que você tem de cristal. Pensa em cristal como algo sólido, ou, ou pensa em cristal como ligação iônica, também lá da química, lembra? Certo? E pensa você está estudando isso, você está estudando propriedades físico-químicas de proteínas, sabe, de materiais metálicos, que seja, certo? Você tem muita pesquisa em ciência dos materiais aqui também. Matéria condensada, que é uma área de física teórica muito importante hoje em dia. Também achei o currículo de vários professores aqui que estão pesquisando mecânica estatística. Você pensa em estatística e você acha, estatística, sei.
A mecânica estatística é uma teoria da física muito funcional, está muito atrelada à termodinâmica, a sistemas de vários corpos, certo? Você vai aprender movimento browniano, umas coisas assim. É uma teoria muito boa, exatamente por ela ser propícia a lidar com aproximações também, né? Você tem aqui fotônica, que é uma área muito importante também na física aplicada, a ótica, né? Você tem espintrônica, que é uma coisa mais de física teórica. Você tem poucas pessoas, mas tem gente aqui também que trabalha com astrofísica, cosmologia, espaços-tempos curvos, certo? Que eu particularmente acho uma área muito interessante. Para quem gosta de física, pesquisa campos quânticos em espaços-tempos curvos, certo? Não tô falando que eu entendo muito disso, nem tô falando que você vai entender muito a matemática dessas teorias. Estou falando para você ler e ver do que se trata, para você ver que interessante que é, que abordagem diferente de tentar entender as coisas que veio na humanidade depois da mecânica quântica, certo? Eu acho que até que foi um golpe de humildade. A gente parar de achar que a gente podia descrever tudo nos mínimos detalhes e começar a perceber que talvez o universo não é tão perfeito, regular como a gente acha. Até queria citar um cara que falou sobre isso bem antes da mecânica quântica, que é o David Hume, se não me engano, que diz que essas noções de causa e consequência é o homem que enxerga na natureza, ela não é inerente à natureza, certo? E aprender a trabalhar com probabilidade é muito importante na física hoje também, certo? Bom, é isso aí. Cumpri meus objetivos, certo? Ah, o vídeo começa com uma pergunta: física ou engenharia? Engenharia ou física? Dentro do que eu falei, seja muito sincero com o que você gosta. Vocês viram que física e engenharia não é a mesma coisa, certo? E procura ter certeza. E uma dica que eu quero dar: por favor, se essa fala minha do vídeo já ficar para você, eu sinto que meu papel foi feito. Sabe como você sabe se você gosta de uma coisa? É quando você procura saber sobre isso, mesmo sem ter que saber sobre isso. Ou seja, você tem aula de física na escola, mas você não se contenta só com aquilo. Você volta para casa e quer estudar mais física e entender mais coisa. Isso é um sinal na tua cabeça que fala: cara, você gosta de exatas. Você entendeu? Quando você estuda matemática na escola e fala: cara, isso é fascinante, mas deve ter coisa além disso. Aí você vai para tua casa e procura teorias mais gerais. Você entendeu? Isso é sinal que você gosta de uma coisa, certo? E quando acontece isso de forma natural, não forçada. Você gosta de uma coisa, ninguém precisa mandar você ir pesquisar. Você, por curiosidade, bate na tua cabeça: ah, vou entrar na internet agora, eu vou ver como que funciona tal coisa. Você vai e pesquisa. E isso, você tem que ter essa autocrítica. E isso é um sinal de que você gosta de uma coisa, um sinal muito forte de que você gosta de uma coisa, certo? Então é isso aí. Vou ficar com o vídeo por aqui. Comentem, favoritem, compartilhem. Sei que o vídeo ficou longo, mas eu acho que quando eu ia fazer minha opção de curso, faltou um vídeo desse. Eu demorei muito para ter um golpe de humildade de aprender que física não é uma coisa viajada, é uma coisa muito lógica, é uma coisa muito matemática, certo? E de que é o que eu amo mesmo e que eu quero fazer, certo? É isso aí, até mais e tchau.